Oi, gente, essa aula é sobre arte e tecnologia. É mais um papinho que a gente vai bater. Na verdade, é um assunto que eu já havia abordado em sala de aula, mas muita gente acabou não vendo a aula e tal, então eu achei melhor retomar o conteúdo. Quando a gente fala em arte e tecnologia, é muito comum se pensar em artistas usando o meio digital ou um aparato digital, no caso um computador, um tablet e tal, para poder produzir uma obra de arte. Mas o buraco é bem mais baixo. Por que eu estou dizendo isso? A relação da arte com a tecnologia, ela vai muito além de usar um celular ou de usar um computador para fazer um desenho, um vídeo, alguma coisa desse sentido, né? A tecnologia, ela rearranja, né, a arte, todo o sistema de arte, inclusive os museus, os meios de exibição das obras de arte, eles são modificados por conta da tecnologia. Outra coisa muito importante é o fato de que a arte acompanha a vida, né? Mais do que acompanha, na verdade, elas são indissociáveis. O que significa isso? Significa que eu não consigo separar as duas coisas, né? A arte é uma coisa inerente do ser humano. Ela é da nossa natureza. A arte é, na verdade, o que torna a gente realmente diferente dos outros bichos. Porque até mesmo a capacidade de comunicação a gente consegue observar em outros animais. Mas a capacidade de se expressar artisticamente, né? A capacidade de criar poéticas, isso é muito próprio do ser humano. Então, quando a gente observa a história da arte, a gente percebe que à medida que as tecnologias mudam, né, desde as primeiras ferramentas, né, do período da pedra polida até a Revolução Industrial, isso tudo determina as mudanças que ocorrem também no campo artístico. Já que, se a gente pensar na arte nesse sentido, em como ela é ligada com a vida, a gente percebe também que é comum que o homem se expresse de acordo com aquilo que ele vive num determinado momento. Pensando nesse sentido, a gente vive agora no período da era digital e a gente vive num momento em que nunca se usou tanta tecnologia. E a tendência, as progressões são de que tanto o nível tecnológico quanto o volume de tecnologia que vai estar alicerçado na nossa vida, ele vai aumentar, né? A gente não sabe até quando, a gente não sabe onde isso vai parar, mas é certo que, tanto que para vocês é muito natural, né? Para a geração de vocês, extremamente natural usar um smartphone e usar a internet e tal. Eu já de uma geração que presenciou essas modificações, mas que já tem isso também muito naturalizado. Então é mais do que esperado que a arte abrace essas tecnologias e que use isso a seu favor ou que lute contra as mazelas, né? A tecnologia ela vai ser abordada também nesse sentido, no sentido de os artistas tentarem apontar os caminhos ruins que a gente toma em nome da tecnologia ou em busca das facilitações que a tecnologia pode trazer para a gente. Então, é muito importante pensar nesses aspectos todos que eu estou colocando aqui, né? Então, sim, claro, a gente tem exposições muito divertidas e muito interessantes, nas quais as obras são totalmente interativas, né? A tecnologia, ela dá para o artista essa possibilidade. Ela dá para o artista, inclusive, a possibilidade de não ter que gerar uma obra física, né? Ele vai gerar uma obra por meio digital. E isso facilita uma questão logística, por exemplo. A gente tem artistas que trabalham com game, né? A gente tem artistas que trabalham com biotecnologia. Então, o campo ele é muito, muito amplo. Assim, existe uma riqueza muito grande de possibilidades que são abertas, não só pela tecnologia computacional, mas também por outros tipos de tecnologia, né? Mecânicas, aerodinâmicas, biológicas, etc, etc, etc.
Então, quando a gente fala em arte contemporânea, eu sei que às vezes fica um pouco difícil de acompanhar ou de entender o que isso tudo quer dizer, mas quando você parte do princípio de que a arte contemporânea ela está tentando mostrar justamente o que a gente está vivendo agora, né, aí faz todo sentido. Que não necessariamente vão se produzir obras que sejam bonitas, né, mas que vão tentar dar pra gente uma espécie de diagnóstico do momento que a gente vive. Nesse momento que a gente passa por essa pandemia e pela situação que a gente está passando, eu acho que é inclusive o momento da gente pensar com mais seriedade assim, em relação a isso, porque a gente vai virtualizar ainda mais as relações. Isso já está acontecendo, né? A relação de compra e venda está virtualizada, as relações interpessoais elas estão virtualizadas, a nossa relação de professor e aluno está virtualizada. Porque a gente precisa manter um afastamento físico para a gente proteger a nossa saúde, a saúde que a gente ama. E acabou que a saída foi justamente recorrer a esse meio digital para que a gente consiga manter em certa instância assim, as coisas que a gente vem fazendo. Abrir inclusive a possibilidade de a gente continuar com as nossas aulas, né? Então isso é muito, muito importante. É uma questão que a gente precisa estar sempre ligada nela, sabe? Que a gente até tem os problemas ambientais, a gente tem uma série de problemas de afastamento também das pessoas, da dificuldade de manutenção de laços afetivos que as pessoas têm nesse tempo de virtualidade, mas por outro lado das grandes possibilidades que sobram para a gente. A gente pode pensar inclusive se existe volta desse processo agora, né? Desse processo colocado pela pandemia do coronavírus. Porque eu percebo que as engrenagens elas estão levando a gente para mergulhar ainda mais de cabeça nesse processo de digitalização da vida, assim, né? Eu já via antes, por exemplo, os museus que há algum tempo não aceitavam que se entrasse com uma câmera fotográfica, que agora digitalizam todo o acervo para manter disponível. E as pessoas podem fazer visitas virtuais a esses museus. Mas é justamente as visitas virtuais que estão gerando nas pessoas a curiosidade, a vontade de conhecer essas obras. A gente não sabe ainda se essa situação é reversível, né? Se esse processo de virtualização das relações enfim, das próprias questões do cotidiano. A gente ainda não sabe precisar se depois que passar a pandemia, se isso vai retornar. E mais uma vez vai ser papel da arte e do artista representar isso ou apresentar, né, as novas questões que são geradas em torno disso. E repensar, inclusive, o papel da arte e como é que a gente pode dizer, né, de como é que foi passar por esse período. Outra coisa muito importante que a gente observa é de como a arte está se mostrando fundamental nesse processo. Quando a gente observa a reação das pessoas na Itália, que é uma nação que está sendo completamente massacrada pelo vírus, o que está sendo usado para que eles consigam manter uma certa paz de espírito, ou manter a sanidade mental até mesmo, nesse sentido, é justamente a arte. É ir para sacadas, é tocar música. Então, independente de quanta tecnologia a gente passe a utilizar e de que maneira a gente utiliza essa tecnologia, a arte ela ainda vai ser um lugar de cartaz, né? de colocar os sentimentos para fora e de ajudar a gente a lidar com as questões e com as situações que a gente passa, né? Enquanto humanidade e enquanto indivíduo também, né? Então, em relação a esse tema, é fundamental vocês pensarem em como a arte contemporânea ela está estreitamente ligada às questões do hoje. Ela está estreitamente ligada àquilo que a gente vivencia agora, né? Como recorte temporal, a gente diz que a partir da década de 1960, mas na realidade a arte e a tecnologia é o que a gente tem no nosso cotidiano, que a gente tem agora. O design do seu iPhone, né?
boa parte dos produtos da cultura popular, eles estão permeados aí por trabalho de artistas, que muitas vezes a gente nem se dá conta de como esse papel é fundamental, né? E de como a tecnologia afeta as nossas vidas, porque a gente acaba naturalizando isso um pouco demais, né? Então, repensar nisso. Como proposta de trabalho, eu pensei em a gente tentar documentar, então, usar a tecnologia do smartphone, do tablet, do computador, enfim, o que vocês tiverem disponível, para tentar documentar como vocês estão se sentindo em relação a esse momento que a gente está passando. E tentar reunir isso num ambiente virtual. Então, eu criei um grupo no Facebook chamado Viver o Mundo, para onde vocês podem fazer pequenos vídeos, e não precisa ser necessariamente uma coisa meio diária, assim. Pode ser um lance mais conceitual mesmo, uma coisa mais de vídeo arte, vai depender da criatividade de vocês. Vocês podem fazer ou fotografias, enfim, e vocês podem mandar para a página do Facebook e eu vou verificando os trabalhos e vou postando, que é uma forma também de a gente mostrar como é que está sendo a nossa vivência, né, em relação a essa questão. Então, bom trabalho. Até mais.